pessoal, nós vamos dar sequência aqui às nossas atividades e hoje nós vamos fazer uma videoaula nesse momento só de correção, para nós corrigirmos as atividades que nós fizemos na última semana, conforme a necessidade que eu percebi nas atividades que vocês me enviaram. E eu quero que você pegue aí o seu livro didático para que você possa acompanhar questão por questão, ver as questões que você acertou, dar um certinho na frente, as questões que você teve alguma dificuldade, alguma discordância, você faça os ajustes que forem necessários. E um conselho que eu te dou é que você não precisa colocar todas as respostas com as mesmas palavras que são colocadas aqui na nossa correção. Mas perceba o sentido, a significação, veja se está dentro do assunto, se quer dizer a mesma coisa, mesmo que seja em outras palavras, para que você possa também aproveitar a sua forma de comunicar. Não é necessário que você comunique da mesma forma, desde que nós comuniquemos a mesma coisa nas respostas aí, tá bom? O nosso livro didático, na página 8, e essa página aqui, a página 8, traz o texto, que é o texto base para as atividades, para as questões que estão aí na sequência. E você pode acompanhar aqui pela minha tela e colocando as respostas aí na sua tela também. A minha página de livro do professor, ela traz as respostas já grafadas aí em azul clarinho, você vai perceber aí na sua telinha. Então, se você tiver necessidade de reler, de reconsiderar alguma resposta, você pode ir dando pause, dar um zoom aí que você vai conseguir visualizar as respostas aqui na nossa tela também, tá ok? Então vamos lá. O texto da página 8, ele fala a respeito da luta de Dom Quixote e Sancho Panza contra o moinho de vento. Acontece aqui nesse episódio que quando eles se deparam com esses moinhos de vento, Dom Quixote vê naqueles moinhos de vento um monte de gigantes que vinham contra eles tentando atacá-los. O Sancho Panza, que não tinha toda a imaginação que o Dom Quixote tinha, não conseguia ver aqueles gigantes. Ele não tinha imaginação para aquilo, para criar toda aquela fantasia na sua mente. E aí eles tecem uma discussão a respeito se são gigantes ou se não são, se são moinhos de ventos ou não. O Sancho Panza tentando convencer o amigo da realidade daqueles moinhos de vento. Então a questão número 14 diz assim: Dom Quixote vê gigantes e Sancho Panza vê moinhos de vento. Porque ao olharem para o mesmo lugar, eles veem coisas diferentes. A ideia aqui é discutir isso com seus colegas e registrar sua conclusão. Eu vi algumas respostas que vocês enviaram para mim aí nas atividades, percebi as ideias de cada um. O que nós precisamos considerar aqui é que os nossos dois personagens aqui tinham uma visão de mundo diferente. O Sancho Panza não tinha aquela imaginação que o Dom Quixote tinha. A cabeça dele não tinha sido transformada pelas leituras fantásticas, pelos contos de fada que ele havia lido, pelas histórias de cavalaria, como a de Dom Quixote foi. Então a cabeça de Dom Quixote estava muito mexida com todas as histórias que tinham permeado a sua mente, e ele já tinha criado muitas ilusões e muitas fantasias. Já o Sancho Panza estava totalmente na real, ele via o mundo como o mundo é. O Dom Quixote via um mundo fantasioso. Então essa é a diferença na questão da visão de mundo de cada um. Dom Quixote via pelo lado da fantasia e ele criava novos signos a partir da sua mente fantasiosa. Já o seu fiel escudeiro, o Sancho Panza, não tinha aquela visão fantasiosa do mundo que o Dom Quixote tinha. A questão número 15, acompanha aí no seu livro, acompanha aqui comigo na minha tela. No trecho, observe os sintagmas destacados. Aqui nós falamos já a respeito dos sintagmas. São sintagmas nominais. Eu falei para vocês na nossa explicação na aula passada, inclusive, a respeito desses dois sintagmas. 30 desaforados gigantes e no número 2 aí são gigantes. Note que um dos sintagmas nominais é formado por apenas uma palavra, enquanto o outro é formado por 3. 30 desaforados gigantes. Qual é o núcleo de cada um dos sintagmas destacados? O que é que nós vamos perceber? É que o sintagma nominal ele é formado por o núcleo significativo, que é o substantivo, e ele pode ter ou não a companhia de determinantes. Ele pode ser acompanhado por outras palavras ou ele pode ser formado por uma palavra só. Então, o sintagma nominal, aqui, gigantes, ele é formado apenas pelo núcleo, gigantes, e o outro sintagma nominal, que é 30 desaforados gigantes, tem o núcleo gigantes e 30 desaforados, que são os determinantes dele, tá bom? Então pense nisso, o núcleo do sintagma nominal
é um substantivo. Pode ser uma palavra só? Pode, desde que aquela palavra seja o substantivo. Tem a função de nomear. Na letra B, as palavras que acompanham o núcleo do sintagma nominal são chamadas de determinantes. Nós vimos isso muito bem na última aula. Sendo assim, quais os determinantes nos sintagmas destacados? No sintagma número 2, que é formado só pela palavra gigantes, não tem nenhum determinante. Já no sintagma número 1, 30 e desaforados são os determinantes do núcleo do sintagma gigantes, né? Então, 30 é pertencente à classe dos numerais, indica a quantidade, e desaforados pertence à classe dos adjetivos, que é uma característica. A resposta da letra B é, então, 30 e desaforados, e na letra C, 30 indica quantidade, desaforados é uma característica. Na sequência aí, olha, nós temos mais um texto na página 9, que é uma outra adaptação de Dom Quixote de La Mancha. Chama-se O Fidalgo Sonhador. Vamos ler comigo esse texto? Onde se apresenta o fidalgo sonhador, que sonha ser cavaleiro andante e se transforma no famoso Dom Quixote de La Mancha. Era um fidalgo arruinado, vivia na região de Mancha, na Espanha. Possuía apenas uma casa, um pedaço de terra e um cavalo magricela. Jantava carne picada com cebola e vinagre e comia lentilhas às sextas-feiras, aos domingos, quando muito, pombo assado. Só para comer, gastava 3/4 de sua renda. Com ele moravam uma governanta de idade madura, uma sobrinha de 20 anos e um rapaz que cuidava do cavalo e da terra que pertenciam. De luxo, só o sobretudo de pano preto e a calça de veludo que usava nos dias de festa. Era rijo, seco de carnes e enxuto de rosto. Usava um longo bigode caído, tinha cerca de 50 anos, chamava-se Quixada, Quesada ou Quixano. Há dúvida aqui até hoje. O que nós temos nesse trechinho aqui? É a apresentação do personagem, é o início da narrativa, aquela situação inicial onde a história se passa, com quem ela se passa, quais são as características principais do personagem, aquela apresentação inicial do enredo, é o que nós temos aqui, e é a mesma coisa que nós tivemos lá no início da nossa história em quadrinhos, estão lembrados? Quem era o personagem principal, o protagonista da nossa história, onde ele vivia, as características físicas dele. Lá na história em quadrinhos tem algo muito peculiar, que as suas características físicas são apresentadas pelas imagens, pela linguagem não verbal. Tem os desenhos apresentando esse mesmo Dom Quixote, aquele cara magro, de bigodão caído, as roupas que ele usava, né? Tem essa caracterização visual. A atividade seguinte, aí na página 10, é a questão de número 16, nós temos aqui na nossa tela também essa questão. Diz assim, no trecho há uma descrição física de Dom Quixote. Essa descrição coincide com a representação visual feita por Caco Galhardo nos quadrinhos? Explique a sua resposta. Aí está pedindo para você uma resposta e uma justificativa, uma explicação. Corresponde? A mesma característica física que está aqui nesse texto é a que nós temos lá na nossa história em quadrinhos? É o que eu já respondi para vocês aqui, né? Está em total conformidade. Do mesmo jeito que é descrito aqui no texto, ele é descrito lá na história em quadrinhos. Como é que você vai justificar isso? Quais são as características que você percebeu lá na história em quadrinhos? O mesmo cara magricela, o cavalo magricelo também, o bigodão, tudo isso vem descrito lá nas imagens que nós vimos também. Questão número 17, considere o título do trecho lido. No sintagma nominal que compõe esse título, identifique o núcleo e os determinantes. O fidalgo sonhador. Quem é o núcleo e quem são os determinantes? O núcleo é fidalgo, que é o substantivo em questão, e determinantes é o artigo o e a característica sonhador. Agora, na letra B, indique qual desses determinantes tem como função principal apontar a característica do substantivo, que é núcleo do sintagma. Quem é que caracteriza a palavra fidalgo? O fidalgo aí é o quê? Já diz lá a resposta, sonhador. O fidalgo é sonhador, a característica dele é ser sonhador. No segundo tópico, especificar o nome, o ser nomeado pelo substantivo. Quem é a palavra que especifica esse ser? É o artigo o. Confere aí a sua resposta e vamos caminhando aí na questão número 18. A questão número 18 vai falar a respeito dos numerais que estão embutidos, nesse trechinho de texto. Esse trechinho aqui, olha, só para comer gastava 3/4 de sua renda. Com ele moravam uma governanta de idade madura, uma sobrinha de 20 anos e um rapaz que cuidava do cavalo
e da terra que pertenciam. Aqui você vai marcar com letra V ou F se a afirmativa for verdadeira ou falsa. A letra A diz assim: os termos em destaque são determinantes do substantivo renda, governanta, sobrinha, rapaz, respectivamente. Os termos que estão destacados: 3/4 é determinante de renda? Sim. Uma é determinante de governanta? Sim. Uma é determinante de sobrinha? Sim. E um é determinante de rapaz. Ok. O que significa a palavra respectivamente? É que é nessa mesma sequência. Se eles estivessem em ordens inversas, a alternativa seria falsa, mesmo que fossem as mesmas respostas. Então, quando a questão diz respectivamente, é porque correspondem na mesma sequência em que estão colocadas lá no texto. Então, essa alternativa A é verdadeira. Coloca um V aí. Todos os termos em destaque têm a função de indicar quantidades. Verdadeiro também, todos são quantidades. A quantidade de pessoas que moravam com ele ali e a quantidade de dinheiro que ele gastava na sua alimentação. Na letra C, apenas 3/4 indica a quantidade. Os demais termos sublinhados têm a função de generalizar o substantivo ao qual se refere. Essa alternativa é falsa. Nesse contexto aí, a palavra uma e a palavra não têm a função de artigo, elas têm a função de enumerar, de quantificar. Então, elas determinam a quantidade de pessoas, não dizem que era uma pessoa indeterminada. Então, a alternativa aí é falsa. Tanto uma, quanto 3/4 estão quantificando. Agora, a letra D. 20 é uma palavra com função de indicar a quantidade de anos. 20 indica a quantidade de anos? Sim, indica. Mas 20 é uma palavra? Não, 20 é um algarismo, não é um numeral, não é uma palavra, tá? É um número, um algarismo. A letra D é falsa, a alternativa é falsa, ok? Ela não é uma palavra com função de indicar quantidade, é um algarismo, por isso a alternativa é falsa. Tome cuidado com as pegadinhas nos VOFs e nas questões de múltipla escolha, tá? Letra E. 20 é um número que corresponde ao numeral 20. Aí sim, a resposta está correta. 20 é o número que corresponde ao numeral, palavrinha, 20. Ok? Vou deixar essa página aqui um pouquinho para você dar uma olhada. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, essa é a página que nós acabamos de corrigir. Agora, nós vamos dar sequência aqui para a gente falar dos adjetivos. Vira sua página aí. Agora, falando dos adjetivos, vamos relembrar? Adjetivos são aquelas palavras usadas para caracterizar, para determinar a qualidade, o defeito, a característica geral ou específica a respeito de um ser. Então, os adjetivos, eles caracterizam, eles dizem coisas a respeito do substantivo. Esse trechinho aqui, olha, na questão número 19, tá bem no cantinho aqui, no quadrinho laranja? Nosso personagem é um herói completo, herói no porte, na pose e na roupa. Aliás, roupa é coisa que herói nem usa, o nosso veste armadura. Na cabeça é um enfeitado com longas plumas, no peito a couraça que protege dos golpes, nas pernas e pés ferro da melhor liga, suas armas são a lança, a espada e a honra. No passado, o herói conheceu a fama e a glória. Agora, mudados os tempos e os heróis, viu-se transformado em triste figura. O que nós temos aqui nesse texto? Todas as palavras que são características estão sublinhadas. Então, essas marcações que você está vendo no texto aí de palavrinhas sublinhadas são as características. A questão da letra A diz que nesse trecho inicial da história, o narrador faz o quê? O que o narrador faz? É para completar aí marcando a alternativa correta. O narrador conta os principais feitos do personagem ou o narrador descreve o personagem fazendo a apresentação dele? É a segunda opção aí, a segunda alternativa. Veja, marcadinho aqui com X, tá bom? Agora a letra B. A quais palavras os termos destacados se referem? Indique com setas. O que era para você fazer? Pegar esses termos destacados e marcar com uma setinha a qual palavra ele se referia. A palavra completo, puxa uma setinha para herói. É uma característica do substantivo herói. A palavra enfeitado, quem que era enfeitado?
o elmo. Então puxa uma setinha pro elmo. Aqui a palavra longas, que está sublinhada. Longas, quem é que são longas? As plumas. Aqui embaixo nós temos melhor. Quem é que é melhor? Liga é a palavra, é o substantivo. Então é a melhor liga, ok? E aqui por último, triste. Quem é que é triste? É o substantivo figura. Então puxa uma setinha da palavra triste até a palavrinha figura. Agora na letra C está perguntando qual é a função dos termos destacados no trecho. Eu já disse para vocês aí que a função deles é caracterizar. Eles determinam característica a respeito do termo ao qual eles se referem, os substantivos a que eles estão ligados. Na letra E, complete o esquema identificando o núcleo do sintagma nominal e os seus determinantes. Qual é o nosso sintagma nominal aqui? É um herói completo. Aqui, a palavra é núcleo ou é determinante? Para ser núcleo tem que ser substantivo. É substantivo? É nome? Nomeia alguma coisa? Não, não nomeia. Então é um determinante. Herói é substantivo? Sim, então é núcleo. E completo? Completo nós já vimos que é característica. Então é característica de herói, é mais um determinante. Então como é que ficou o quadro? Determinante, núcleo, determinante. Agora a letra F diz assim: reescreva a primeira frase, passando a se referir a um personagem feminino. Começa assim: nossa personagem é. Anteriormente, no sintagma nominal que nós vimos aqui, olha, um herói completo, herói é uma palavra masculina. Se nós trocarmos essa palavra masculina por uma palavra feminina, ao invés de herói, fosse heroína, como é que ficaria a nossa frase? Ficaria uma heroína completa. Heroína no porte, na pose e na roupa. Agora aqui na letra G, como é que ficaria a letra G? Reescreva a primeira frase, passando a se referir a vários personagens. E se ao invés de herói fosse heróis? Se o substantivo em questão fosse plural, como é que ficaria o restante da frase? Aí tá a nossa respostinha aqui, ó. Ficaria uns heróis completos. Heróis no porte, na pose e na roupa. Ok? O que nós aprendemos com isso então? É isso que está perguntando aí na letra H. Que mudanças aconteceram no adjetivo quando você faz as trocas? Quando eu troco o substantivo que era masculino para uma palavra feminina, ou quando eu troco essa palavra que era singular para uma palavra plural, os adjetivos acompanham o substantivo. As características precisam acompanhar a flexão do substantivo. Se o substantivo for masculino, o adjetivo vai ser masculino. Se o substantivo for feminino, a característica também vai ser feminina. Esses adjetivos, que são as características, elas vão acompanhar a forma do substantivo. Masculino, feminino, singular ou plural, o adjetivo e o artigo acompanham o substantivo. Aqui na página 12, nós temos uma questão, que é a questão de letra I, falando sobre os adjetivos ainda. Identifique no trecho lido 2 adjetivos que sofrem flexão de número, mas não sofrem flexão de gênero. Nós estamos falando aqui de adjetivos uniformes, aqueles que são utilizados a mesma palavra tanto para o masculino quanto para o feminino. Eles não se flexionam, mesmo que o substantivo faça a flexão, era uma palavra masculina e pode mudar para feminina, o adjetivo continua a mesma palavra. É para vocês encontrarem naquele fragmentinho de texto, aqui ó, nesse quadrinho rosa, desses adjetivos que estão em destaque, quais deles pode sofrer flexão de número, ou seja, singular e plural, mas não sofre flexão de gênero. Não tem masculino e feminino para eles, eles têm uma palavra só que serve para os 2 gêneros. Quais são essas palavrinhas? As palavras são melhor e triste. Triste pode ser tristes, ok? Pode variar para o plural, mas não tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. É uma palavra só para os 2 gêneros. Eu digo o menino triste, a menina triste. Os meninos tristes, as meninas tristes. A palavra tristes ou triste, ela tem variação no singular e no plural, mas não tem variação no masculino e feminino. Acontece a mesma coisa com o adjetivo melhor ou melhores. Isso nós chamamos de adjetivos uniformes. Tem uma única forma para os 2 gêneros.
Agora nós vamos falar dos artigos. Fica ligado aí. Na explicação da aula passada, eu já li com vocês a tirinha da Mafalda com o amigo dela, o Miguelito. A questão número 20 pergunta quem são os personagens dessa tira e qual é a relação entre eles. Os personagens são Mafalda e o Miguelito e eles são amigos. O que Mafalda promete a Miguelito? Ela promete o quê? Apresentar os amigos dela a ele. É aí que surge o conflito, porque ele nem sabia que ela tinha outros amigos, né? Então a promessa vai apresentar seus amigos a ele. Questão 22. Observe a expressão facial do personagem Miguelito no primeiro quadrinho. Que sentimento ele expressa? Miguelito tem um sorriso no rosto, né? Uma expressão de alegria. Pela forma como o rosto dele está estruturado, a expressão de sorriso. Outra coisa que demonstra o entusiasmo do Miguelito é a resposta dele, claro, né? Aceitando de bom grado aquilo que ela tinha proposto. Na questão número 23, observe que a expressão facial do personagem Miguelito muda no decorrer da história. Identifique os sentimentos revelados pelas expressões faciais dele. No segundo quadrinho, ele está de frente para nós, com um balãozinho de pensamento, pensando assim, o quê? Ela tem amigos? Qual é o significado dessa expressão facial do Miguelito com essa boquinha para baixo, com os olhinhos caídos, a sobrancelha meio franzida, o corpinho meio ursinho, os ombrinhos caídos? O que é que ele quer expressar com essa ilustração? É tristeza e decepção. Quando ele descobre que ela tem outros amigos, ele fica triste e decepcionado. E depois, no quinto quadrinho, qual é a impressão que passa para nós a imagem do Miguelito? No último quadrinho lá, falando com a Mafalda, apontando o dedo para ela, com a boca bem aberta, gritando. As letras do balão estão grandes, significa que ele está gritando, falando num tom de voz mais alto. Isso tudo nos dá a dica de que ele sente raiva, está insatisfeito. Qual é a razão da mudança da expressão facial de Miguelito? No início da tira ele se sente feliz, porque apesar do período de férias ter acabado, eles vão continuar a se ver, mas depois ela dá a notícia de que vai apresentar os outros amigos a ele, então ele fica decepcionado porque achava que ele era o amigo especial ou o único amigo que ela tinha. Na questão número 25, no caso dessa tira, qual é a diferença entre ser o amigo e ser um amigo? Aqui nós temos aquele caso especial da diferença do artigo o para o artigo um. Quando ela diz que ele é o amigo, ele é o destacado e específico. Quando ela diz que ele é um amigo, ele é apenas mais um dentre tantos que ela já tem. O artigo o já faz daquele ser um ser específico, bem definido, bem determinado. Por isso ele é chamado de artigo definido. Agora a palavra um é um artigo indefinido. Coloca o Miguelito num pacote dentre tantos outros amigos, ele sendo uma pessoa comum no meio deles. Aqui na questão de número 27, leia a frase a seguir e responda as questões propostas. Pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Identifique se cada artigo destacado é definido ou indefinido. Nós já falamos sobre isso aqui. O artigo o é definido e o um é indefinido, ok? Agora aqui na letra B, está pedindo assim, reescreva a frase, flexionando o substantivo amigo no feminino e faça as alterações necessárias. O que nós vamos perceber aqui? O artigo também deve acompanhar o substantivo. Se eu mudar esse substantivo que era masculino, se eu mudar para feminino, o artigo também vai ter que ser trocado, né? Até porque os artigos são uma classe de palavras variável, que varia tanto no singular e plural, quanto no masculino e feminino. Questão número 28 está pedindo para você completar as lacunas do texto com os artigos adequados. Observe aí no seu texto que ele tem lacunas, ele tem espaços vazios. Cada um desses espaços vazios deve ser preenchido por um artigo. Aí você vai conferir se esse artigo é definido ou indefinido, é masculino ou é feminino. Agora nós vamos falar aqui, pessoal, a respeito do numeral, tá aí na página 13 do seu livro. Então é um pedacinho aqui da biografia de Miguel Cervantes, que é o escritor e criador do personagem Dom Quixote. A questão número 30 diz assim: qual ou quais numerais em destaque indicam quantidade? O numeral 2 indica quantidade.
E o outro tópico que tem aí, qual numeral indica ordem ou sequência? A palavra primeira e segunda indicam ordem, indicam uma sequência. De acordo com a resposta anterior, classifique os numerais destacados. O numeral 2 pertence a qual classificação? Ao numeral cardinal. Primeira e segunda são numerais ordinais, que determinam ordem. Aí a questão está pedindo para que você fale sobre os outros tipos de numerais que estão faltando aqui, dê exemplos. Multiplicativos, fracionários e coletivos. Me dê exemplos de multiplicativos. O dobro, o triplo, o quádruplo, tá? Tantas vezes mais, isso é multiplicativo. Os fracionários, 1/3, 1/5, 2/4, que indicam frações, os numerais fracionários. E os coletivos, uma dúzia, uma dezena, um cento, são numerais coletivos. Ficou claro aí, pessoal? Eu espero que sim, façam todos aí a correção de vocês e eu espero ver vocês logo na próxima aula. Abraço!